Se você odeia entrar em loja essa época do ano porque não aguenta mais ouvir música de Natal em todas as versões possíveis, vem comigo pra gente tacar passas na verdadeira culpada disso, a Rainha Vitória. Jingle bell, jingle all the way. Meu nome é Pauline Kiza, eu sou a sua fada madrinha da história da moda e nesse mês de dezembro também da história das tradições de Natal. E você está no canal da Modista do Desterro. Ho, 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 modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você caiu do trenó, rolou pela chaminé e está chegando aqui agora, meu amor, seja muito bem-vindo! Nesse canal a gente fala de história da moda, mais focado em gente comum e menos em estilista famosinho. Porém, contudo, todavia, no mês de dezembro eu desvio completamente do assunto para poder falar sobre a história das tradições de Natal. E este ano eu estou canalizando a minha Mamãe Noel interior para atender as cartinhas com pedidos dos modistas que se comportaram bem em 2025. A Rainha do Azeite perguntou como era o Natal na Era Vitoriana. E a verdade é que o Natal que a gente conhece e comemora hoje não existiria sem a interferência da Rainha Vitória e do Príncipe Albert. Então já senta o seu dedinho neste botão de like, meu amor, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo pra gente revirar o saco do Papai Noel. A Rainha Vitória pertencia a uma linhagem alemã, a Casa de Hanover, que governava a Inglaterra desde 1714. Então, desde a infância, ela teve contato com uma tradição fundamental do Natal, que era de origem alemã, o pinheirinho decorado. O costume de enfeitar a árvore de Natal foi registrado pela primeira vez numa crônica escrita em Estrasburgo em 1604, que relatava o costume de artesãos ricos de famílias luteranas que decoravam suas árvores com enfeites de papel colorido ou metalizado, além de frutas e doces. E o primeiro registro de árvores iluminadas é da região da Boêmia, também nos anos 1600. Mas originalmente as árvores eram decoradas com velas mesmo, que já no final do século XIX passaram a ser substituídas por lâmpadas elétricas. Só que quase um século antes dessa troca acontecer, a gente tem o registro da primeira árvore de Natal sendo oficialmente montada num dos palácios de residência da família real britânica pela Rainha Charlotte. Sim, essa Rainha Charlotte que aparece em Bridgerton. Muito embora essa árvore de Natal em estilo alemão não fosse exatamente uma novidade na realeza britânica, o costume só pegou mesmo depois do casamento da Rainha Vitória. Ela casou com seu primo, Albert de Saxe-Coburgo-Gotha, que também era de família alemã, em 1840. A diferença é que o príncipe Albert chegou na Inglaterra profundamente influenciado pelo espírito do romantismo, que, entre outras coisas, estava num processo de tentar resgatar os ditos costumes tradicionais, especialmente das áreas rurais, que estariam se perdendo por causa da industrialização, que fazia com que os camponeses abandonassem as terras das suas famílias para trabalhar nas cidades. Não é por um acaso que o conceito de folclore e de estudos folclóricos estava ganhando muita força nessa época. Embora a Era Vitoriana tenha nos dado folcloristas incríveis que fizeram um trabalho maravilhoso de registrar costumes e histórias orais que estavam se perdendo com a urbanização, a verdade é que infelizmente nem todos eles eram tão rigorosos assim com as suas fontes. Em especial no final dos anos 1800, começou a ganhar força a ideia de que basicamente todas as tradições de Natal tinham sido roubadas dos povos pagãos, e que esse roubo teria sido ativamente orquestrado pela igreja. Mas os autores do século XIX não especificam qual igreja, porque desde a Reforma Protestante dos anos 1500, a católica não era mais a única. Esses autores também não conseguem apontar exatamente em quais momentos essa apropriação teria acontecido. Geralmente o que a gente encontra nos trabalhos deles são menções muito genéricas a período medieval, que foi um negócio que só durou 1000 anos, né, gente? Bem pouquinha coisa. E eles também não fornecem dados consistentes para dar suporte às suas afirmações. Tanto que os estudiosos atuais do assunto consideram que esse negócio de o Natal é pagão não é tão simples assim. Existem elementos pré-cristãos, em especial antes da Era Vitoriana, com certeza, mas eles são muito mais resultado das práticas populares do que de um movimento orquestrado pelas autoridades religiosas. Porque culturas não são coisas estáticas, e as pessoas do passado não eram burras. Elas enxergavam conexões e traçavam paralelos entre as coisas, e se apropriavam daquilo que fazia sentido dentro da realidade deles.
E na real, quando a gente olha para a história das igrejas cristãs, a gente vê muito mais um movimento de tentar controlar essas manifestações populares, porque no fim das contas elas fugiam da doutrina oficial, e tudo aquilo que fugia da doutrina oficial fugia do controle das autoridades religiosas. Então a gente precisa ter muito cuidado com afirmações do tipo: ah, porque a árvore de Natal é viking, ou o Natal cristão roubou o Iule celta. Porque, inclusive, muita coisa que a cultura pop atribui aos povos pagãos da Europa vem desses estudos problemáticos do século XIX. E até de umas publicações ainda mais problemáticas que saíram na Alemanha nos anos 1930, sabe? Porém, sim, a árvore de Natal, como a gente conhece hoje, tem origem alemã, mas ela só chegou pra gente por causa da publicidade inglesa. O costume de decorar a casa com galhos verdes na época de Natal já era bem disseminado na Inglaterra. E a gente já falou sobre isso no vídeo que saiu sobre o Natal da Regência. Mas depois do casamento, o príncipe Albert assumiu a missão de decorar o castelo de Windsor para o fim do ano e montar a maior e mais brilhosa árvore de Natal possível. Se você assistiu a série A Rainha Vitória, sabe que essa e outras pequenas missões do príncipe Albert não eram tão legais quanto elas podem parecer. E se você assistiu o meu vídeo sobre a verdadeira história dos vestidos de noiva, já sabe disso. A Rainha Vitória era uma raposa velha num corpinho de 20 e poucos anos. E da mesma maneira que ela fez com o seu próprio casamento, ela transformou os natais da sua família em material publicitário, com revistas e jornais publicando os relatos das suas festas familiares e belas ilustrações coloridas da árvore de Natal da família modelo da Inglaterra. E isso tudo numa época em que o Natal inglês estava passando por uma crise sem precedentes. Aquele Natal extravagante, com 2 semanas de festas e de caos, herança ainda do período medieval, não funcionava numa sociedade burguesa que tinha adotado uma moral religiosa muito específica, baseada no trabalho, no autocontrole, na divisão rígida entre os sexos e na valorização da família. Se isso não era exatamente uma novidade como doutrina religiosa, era uma novidade que um grupo social que tivesse adotado tão abertamente esses valores estivesse se tornando o centro da sociedade na época, desbancando a nobreza como maior concentradora de riqueza e referência de comportamento. E a Rainha Vitória sabia que precisava governar também para esse novo grupo, porque eram eles que detinham o capital que financiava a indústria e a expansão militar e comercial da Inglaterra. Então, além de comemorar o seu próprio Natal com festinhas para as crianças, árvore de Natal e presentinhos, a Rainha Vitória e o Príncipe Albert acabaram se tornando os maiores divulgadores de um novo modelo de festa de Natal. Um Natal aconchegante, vivido em família, uma festa voltada para a satisfação das crianças, para estreitar os laços familiares, fazer as pazes com Deus, perdoar os desafetos, praticar a caridade e iniciar o próximo ano com a alma leve. Uma das primeiras mudanças que o Natal vitoriano trouxe foi o abandono gradativo da temporada de Natal, que antes durava um mês inteiro, entre 6 de dezembro e 6 de janeiro. E se em 1790 as festas de Natal propriamente ditas duravam 12 dias quase que direto, inclusive com as pessoas trabalhando muito pouco ou nem sequer trabalhando durante esses dias, na era vitoriana só o dia 25 de dezembro era feriado. Afinal, a ideia de que o trabalho era uma virtude estava muito presente na época. E com a adoção da ideia de que o Natal era uma festa familiar voltada para as crianças, vieram também as ideias de magia do Natal e espírito de Natal. E os presentes dos pequenos, que até então eram dados no dia 6 de dezembro, dia de São Nicolau, passaram a ser dados no dia 25, quando as crianças acordavam ou quando voltavam do culto de Natal. E sob influência da publicidade pesada que vinha do castelo de Windsor, através de revistas que eram lidas pelas mães de família da classe média, o pinheirinho decorado se tornou o centro da decoração de Natal. Em 1853, os primeiros anúncios de enfeites industrializados, mais baratos e padronizados, começaram a aparecer nos jornais ingleses. Em 1860, o mercado de Covent Garden, em Londres, já vendia centenas de pinheiros cortados em tamanhos cômodos para caber na sala das casas. Cartões de Natal coloridos e impressos eram enviados pelo correio, e os clássicos insuportáveis do Natal, como Noite Feliz e Bate o Sino, tinham suas partituras vendidas até nas ruas pelos ambulantes. Mesma época em que um conto de Natal de Charles Dickens já tinha se tornado a história que ensinava os perfeitos valores de Natal ingleses para adultos e crianças. Valores esses que foram sendo espalhados pelo mundo através das missões religiosas e de conquista promovidas pela coroa britânica, mas também de um esforço de propaganda que associava o modo de vida burguês à ordem e à civilidade.
fazendo com que o Natal ao estilo inglês passasse a ser adotado pelas elites de diversas regiões e contribuindo para apagar muitos dos antigos costumes locais. E a última pá de cal que a Rainha Vitória jogou em cima do caixão dos costumes antigos de Natal ingleses foi proibir a festa dos Santos Reis no ano de 1860, que era o último vestígio das festas de Natal populares, em que as pessoas festejavam na rua, cantando e dançando. A justificativa é que uma festa tão desorganizada ia contra os valores morais do bom e honesto povo inglês. Amores, eu juro que eu não queria pesar o clima do Natal de vocês, tá? Mas a real é que eu acho de verdade que a Rainha Vitória e o Príncipe Albert deixaram o Natal muito chato em relação a como ele era antes. Então eu vou me redimir no próximo vídeo falando sobre a delicinha caótica que eram as festas de Natal medievais. Se você assistiu até aqui, meu amor, muito obrigada. Porém, agora, imbuída pelo espírito de Natal, eu vou te convidar para se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário nesse vídeo, clicar nesse botãozinho de hype delicioso se ele estiver disponível aí para você e, claro, abrir o seu coração para os outros conteúdos sobre história da moda e do Natal que a gente já tem por aqui, que eu separei para você com todo carinho.